continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 5 do livro de Esther, a partir do versículo 14, que diz assim: Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6 do livro de Esther. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e selaram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Capítulo 7. Esther denuncia Amã. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho:
qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Você que está ouvindo a leitura do livro de Ester, observe a maldade deste homem, que era de grande confiança do rei Assuero. Amã, ele foi mau, ele foi perverso para com Mardoqueu, ele perseguiu Mardoqueu. Então, quando o rei se lembrou de que alguém havia denunciado que 2 de seus eunucos estavam conspirando contra ele, esta pessoa tinha sido Mardoqueu, o primo da rainha Ester, mas tinha ficado no esquecimento. Mas numa noite, Deus tirou o sono do rei, permitiu a ele uma insônia para que ele se lembrasse do homem que tinha livrado a vida do rei da morte. Então, Amã, pensando que era ele este homem, disse que teria que fazer muitas honras a esta pessoa. Ele jamais poderia imaginar que esta pessoa que o rei ia honrar era exatamente Mardoqueu, quem ele perseguia. Receba esta palavra e creia que Deus está vendo tudo que fazem contra nós, tudo que falam, tudo que nos perseguem, todas as traições, todas as maldades. E com certeza que Deus age com justiça e no tempo certo. A forca que era para Mardoqueu, o próprio Amã foi enforcado. Que Deus te abençoe e te dê um coração quebrantado, humilde, um coração simples como o coração de Jesus. E que jamais seremos perseguidores de ninguém, pois quem persegue é Satanás. Deus te abençoe.